Vamos dali no Pod Dali. Eu sou a Valesca Karsten, sou educadora e podcaster e fui convidada pela Padrinho e a Gramado Summit para gravar alguns episódios com pessoas que estão circulando por aqui e que fazem sentido no assunto que eu domino, que é educação, empreendedorismo, maternidade, e isso já é um universo enorme. E aqui comigo hoje está a Thaís. Tudo bom, Thaís? Bom te rever. A gente sempre se encontra nesses eventos, né? É isso aí. Admiro muito o teu trabalho. Que muito bom obrigada. Estar aqui. Uma honra. Obrigada pelo convite. A admiração é recíproca, querida. Vamos começar. Eu queria te convidar para te apresentar. Muito bem. Então, eu falo que eu acelero pessoas e negócios em direção aos resultados e objetivos que eles querem. E eu faço isso através de mentorias, consultorias, quando as empresas são maiores, né? E palestras. Esse é o caminho. Falo muito e verso sobre temas de inovação, empreendedorismo, estratégia, né? E um olhar para o cliente, né? Eu nasci desse olhar para o cliente. Mercado. Nossa, que legal. Eu fico pensando aceleradora, né? E assim, também tem maternidade aí pra gente conversar, né? Tem muito de maternidade. E eu sei que tu tem 2 filhos. Sim, eu sou mãe dos gêmeos, Nicolas e Thomas, de 10 anos. E quando a maternidade chegou, eles tinham recém-nascido. Eu me dei conta que eu tinha 10 amigas mães de gêmeos. E fiz um grupo. Olha! E esse grupo se transformou em 100 mulheres. Eu fui para o Vale do Silício, defendi uma ideia no Vale do Silício, voltei e nós temos a Me Too, Gêmeos Me Too, que fala sobre maternidade gemelar de múltiplos, né? Enfim. Ai, que legal. E é um perfil no Instagram? Isso. Qual é o perfil? É @Gêmeos Me Too, Too de 2, né? Tá, então a gente tem muito para conversar. Primeiro me conta dessa experiência no Vale do Silício. Tá bom. Bom, os meninos, eu sempre trabalhei com essa parte toda de estratégia, de inovação, e os meninos tinham 2 anos e meio mais ou menos, e eu tenho a minha empresa, estava trabalhando bastante na empresa, cuidando das crianças, fazendo a Me Too, mas eu tinha uma necessidade de seguir aprendendo. Eu acho que quando a gente passa pelo período da maternidade, que ela é tão intensa, e nessa maternidade gemelar, né, de múltiplos, mais de um, né, gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, ela é muito intensa nesse início. E eu tava sentindo falta e parecia que eu tava para trás. Assim, 2 anos parecia que eu já tinha ficado para trás. E era muito mais uma percepção do que a realidade. Que dá uma paura, né? Sim. Porque assim, tu chegou ali na maternidade, mas assim, uma gestação de 2 crianças, um nascimento, os peitos cheios de leite, e são 2 crianças demandando. Sim. E mais um puerpério, né? Então, assim, vamos combinar que tu chegou lá na frente, mas passou por tudo isso, né? Eu ainda demorei para engravidar, fiz tratamento, fertilização, ou seja, eu vim de um período até mental, né? De energia, psicológico, saúde mental, tudo muito mexido. A gente se transforma com tudo isso, né? Eu quis muito ser mãe. Ser mãe, mas não deixar de ser mulher e empreendedora, né? Sim. Que é um dilema, né? E eu acho que tem uma coisa muito legal, porque eu tenho a Reale, né, que é uma empresa que eu contei de tudo que eu faço, aceleração e tudo mais. Mas quando eu achei que eu ia dar uma desacelerada, parecia que veio mais uma força. E quando eu vi a questão dos gêmeos, e quando eu vi essa oportunidade de poder ajudar muitas mães a viverem uma maternidade de mais de um filho ao mesmo tempo, de uma forma mais leve e suave, eu entrei com isso junto. Então, né, a Thaís é múltipla também. Ela é múltipla também no seu empreender. E parece que eles multiplicaram esse teu desejo. Com certeza. Que bacana. Porque eu acho que assim, a gente poder atravessar a maternidade com leveza é uma escolha. Nem sempre é possível. Vai muito de pessoa para pessoa. Eu que trabalho com mães há mais de 30 anos, imagina quantas histórias e quantas mães eu escuto, né? E às vezes, eu mesmo hoje mais madura, acho que se eu fosse mãe agora, seria diferente. Eu acho que eu vou ter essa experiência com os meus netos e de ajudar aí minha filha, minha nora, enfim. Mas nem sempre as pessoas têm essa leveza dentro de si, né? Eu acho que isso é perfil. E eu vou dizer o seguinte, a Me Too não nasceu porque eu tive uma maternidade gemelar que eu quis levar que eu quis levar adiante. Ela nasceu porque eu, com esse mundo todo do empreendedorismo, a minha empresa estava no auge, né? Então eu tive todo um trabalho, um cuidado assim, para fazer
para deixar a empresa bem. Eu era, imagina, dona da empresa, a empresa tem o meu sobrenome, então eu consegui deixar projetos vendidos, montei o time para o time ficar redondinho, para eu passar por uma maternidade. Aí sim eu consegui realmente fazer a licença. Né? Quanto tempo? Eu fiquei 4 meses afastada da empresa. Então foi muito bom, assim, eu consegui construir isso. Mas a maternidade em si, se eu for dizer, para mim é muito mais difícil maternar, né, ser mãe, do que pegar, sentar num cliente, organizar, desenhar estratégia, fazer acontecer e ajudar a acelerar. Porque era algo novo para mim, né? E eu precisei entender e conhecer que Thaís é essa, né? Quem é a Thaís agora? Que não é só a esposa do André, a Thaís mulher, a empreendedora, dona da Reale, mas ela também é mãe do Nicolas e do Thomas. E a gente fica totalmente mexida, porque a gente vai trabalhar com muita coisa na cabeça relacionada aos filhos, né? Muito. Se tomou água, se não tomou água, quem ficou, se foi trocado, como reagiu, né? É tudo. Não, até, enfim, né? Essa carga mental, né? Não é enlouquecedora. E até quando eles são adultos, os meus são adultos e eu viro e mexo, tô pensando neles. São fases, né? Os meus estão quase adolescendo, então é um outro momento. O Nicolas tava com dor de garganta, tava com febre. Quando eu saí de Porto Alegre ontem, sim, porque né? são gêmeos, mas são duas pessoas completamente diferentes. Muito né? diferentes. E aí eu mostrei pra ele o Gramado Summit, eu falei que eu ia palestrar no Gramado Summit, no palco do Share. Ele ficou muito emocionado, ficou muito feliz de me ver assim. Eu vi Ele entendeu que ele entendeu era, o tamanho. E eu achei um amor que ele disse assim: mãe, tu não precisa ficar aqui por mim. Vou ficar bem com a avó. Ai, que vai, amor. porque tu tem que palestrar. E aí hoje ele quis ver o palco, ele quis que eu mostrasse onde é que eu tava. Eu mostrei que eu tava toda arrumada, eu vi que ele fez uma carinha assim, todo feliz. Isso é muito bom, né? A gente conseguir também mostrar para os filhos que o que a gente faz, a gente gosta de fazer. Claro, né? e que é legítimo o desejo de uma mãe de ter o seu espaço, até porque eles são meninos, eles vão ter as pessoas com que eles vão escolher conviver e que vão ter os seus trabalhos. É isso aí. E é uma responsabilidade criar meninos, né? Não é fácil. Eu sou uma mãe bem criativa, assim, né? Eu acho que tudo isso que eu trago dentro do meu trabalho, de olhar para a inovação, de tentar ter uma mentalidade nova, né? Com eles desde pequeno, mais montessoriano, podendo acessar as coisas que eles queriam, deixando eles liberarem a criatividade, sabe? Então, assim, tem um lado muito gostoso também. Agora eles aprenderam a fazer mapa mental. Eu brinco, a mãe dá um pouco de aula de mapa mental e tudo mais. Ele, sério? Eu digo, sim. Então, tipo, né? A mãe Como é isso? tem uma professora. O mapa mental é uma forma de estruturar as informações. Né? Ele faz... O mapa mental é uma ferramenta que ele segue muito como funciona o nosso cérebro. Então, a gente tem muitas conexões neurais e como se a gente tivesse uma grande biblioteca que ela vai se conectando. Sim. Né? E o mapa mental, a gente parte de uma ideia central e vai estruturando e organizando as informações. Olha. Então, eu faço isso muito nos planejamentos, né? Seja de marketing, seja de negócio, seja, enfim, do que a gente está fazendo. Sim, isso né? é um trabalho pedagógico. É um trabalho pedagógico e tem se usado muito nas escolas o mapa mental. E aí o mapa mental, assim, na sua teoria lá, né, dá para fazer até com desenhos. Agora me faltou o nome. Cada hastezinha que a gente, né, cada braço, assim, que sai do mapa mental é como se ele fosse um grande polvo, assim. Tem uma cor, pode ter imagens junto. É muito legal. Que muito legal, porque depois a gente pode também... até falar mais sobre isso, se quiser. Claro, e quem visualiza fica uma coisa concreta. Isso. Para poder se organizar bem, muito interessante. Estrutura as ideias, então é muito bom, né? Às vezes a gente tem, isso que é uma coisa que eu lido muito, né, também no mundo de negócios, e foi muito do que eu falei hoje aqui, né? Que assim, me conta, como era o nome da tua palestra? Sua ideia é incrível, e daí, né? Como vendê-la e tirá-la do papel, que tem muito isso. Então eu primeiro preciso estruturar, eu preciso entender aquela ideia, eu preciso desenhar ela, eu preciso ver para quem ela faz sentido, para poder também desenhar o como eu vou vendê-la e poder fazer o acompanhamento. Então o mapa mental é uma das ferramentas visuais que a gente tem, porque a maior parte da população é visual, né? Sim. Então, acho que esses dias me falaram em torno de 80% é muito visual. Então, tudo que a gente consegue materializar
seja, né, no mapa mental escrito no papel, seja no mapa mental dentro de uma ferramenta especial né, que existem como o MindMaster, dentro do Mural, do Miro, são ferramentas que a gente usa muito no mundo corporativo, né? Facilita muito para que a gente consiga, será que eu tô com a ideia completa? E nos estudos com eles é isso, né? Como é que eu estruturo esse estudo? Como é que eu pego o português, que eles tiveram prova semana passada, e ajudo a organizar o que é adjetivo, o que é substantivo, o que é verbo. Então eu vou montando com eles tudo isso. Um esquema. Mas é que assim, para chegar no esquema, tem que ter muito conteúdo e muito conhecimento, porque é o resumo, né? Isso. E eu fico pensando que nesse mundo, nesse momento que a gente vive de uma revolução digital, é difícil da gente parar e se concentrar para fazer esses mapas, esses esquemas de estudo, né? E ajuda muito as pessoas. Ajuda. Eu me lembro quando eu estudava, os esquemas me ajudavam, eu me dispersava e isso me ajudava a me reorganizar. E o que é muito legal, assim, e também olhando para os negócios, né? É o quanto a gente consegue estruturar as informações, o quanto nós conseguimos mexer nessa estrutura. Claro. Eu categorizei de um jeito, não, mas só um pouquinho, não é bem assim. Aí eu consigo fazer. E nos aplicativos isso é muito fácil, imóvel e rápido, claro, né? Esse é o lado bom da a gente tecnologia. faz colaborativo, então eu tô aqui, o cliente tá lá, a gente vai construindo junto, independente de estar síncrono. Então, enfim, isso que eu acho que é muito legal, que a nossa vida dentro dos negócios tem muito a inspirar dentro de casa, e a vida dentro de casa também tem muito a inspirar porque os negócios. Porque tá tudo conectado. Eu me considero, assim, eu falei aceleradora de negócios, pessoas, mas eu me considero uma designer, né? Assim, aí uma designer, não designer gráfica, de logo, mas uma designer de negócios, de modelos de negócio, design thinking, de crescimento de negócio. E eu também tenho trabalhado muito ajudando mulheres, porque como, enfim, a Me Too veio, né? Tem todo esse olhar, esse carinho a desenharem as suas vidas, os seus planejamentos, de como elas conseguem lidar com tudo isso. Eu sou uma empreendedora, a minha vida mudou. Como é que eu organizo a minha empresa para... Ou eu não quero mais voltar da licença maternidade para aquele trabalho que eu tinha, eu tô pensando em outra coisa. Sim, tu é uma organizadora de ideias e uma aceleradora, né? Que bacana. Eu chamo de design de negócio, design de vida. Enfim, design de carreira, né? Então acaba ajudando muito porque tá tudo conectado. Assim, os temas, os conteúdos, é só eu virar a forma que eu enxergo eles e eu consigo trazer. E eu acho que isso veio do meu pai, já que a gente tá falando de família. Claro, das origens. Eu ia te perguntar. O meu pai foi diretor comercial da Elevadores Sur, depois ThyssenKrupp Elevadores. E nós tínhamos as nossas metas em casa todos os anos e ele trazia o norte estratégico, que era o norte que tinha lá. Então nós tínhamos o norte estratégico da família. Um mapa. Nós tínhamos um mapa de objetivos. Então, assim, não é à toa que hoje eu trabalho com estratégia de negócio e também ajudo as mulheres a fazer essas mudanças que elas querem fazer dentro da sua vida, podendo fazer com que ou os negócios acompanhem ou a gente estruture os negócios para eles continuarem e elas possam ter um pouco mais de tempo para dar vazão àquilo que está aqui dentro, porque nós somos cíclicas. Eu tenho estudado muito a questão dos estilos e ciclos de vida, né? E a mulher passa por períodos 42 aos 49, é um período que a gente se questiona muito, né? Então, normalmente vem essas grandes mudanças, essa necessidade de, poxa, eu já construí até aqui, né? Eu já conheço esse caminho e eu quero construir a partir de agora. E ao mesmo tempo vem todo esse período de perimenopausa, menopausa, toda essa loucura, porque muda muito a cabeça da gente, mas isso aí é outro episódio. Eu queria te perguntar, dá pra falar tanta coisa, né? Nossa, eu queria te perguntar assim, eu percebo que tu és uma pessoa muito criativa. Como tu te abastece assim a criatividade? Que fonte que tu bebe? Pois então, estamos em um dos lugares aonde eu bebo a minha fonte, né? O Gramado Summit, todos os grandes eventos são lugares que eu me abasteço. E eu quero dizer assim que eu me abasteço não só da palestra que eu estou assistindo, mas das relações que a gente faz, porque nós também aprendemos através de outras pessoas. Claro. Eu também estou sempre de olho, por exemplo, hoje eu vi que aqui no Gramado Summit eles estão disponibilizando em vários lugares frutas, e eu achei isso fantástico. É incrível, eu até comi duas isso aqui eu levo para os meus clientes de uma outra forma. Como é que a gente cria experiência? Como é que a gente trabalha isso? Então, assim, às vezes é tão simples, é uma caixa com frutas, né? Então, assim, e é um cuidado.
É o cuidado com o cliente, a experiência. O cuidado, isso assim, é a gente voltar às origens e poder aproveitar aquilo que a gente viveu. Provavelmente o teu pai chegava em casa com essas metas, feliz de mostrar aquilo para vocês, e não era a meta e o mapa do que ele ia ter que fazer, mas era o encantamento dele em mostrar isso para vocês, assim como tu fez com o Tomás hoje. É, isso aí. E na verdade, assim, né, a gente construía da família, então a gente pegava e tinha o da família. Ah, sim. Entendeu? Então nós criamos o norte da família, para onde a família queria ir, quais eram os objetivos da nossa família. E isso é muito difícil. Lembra uma época que tinha uma moda assim, quais são os seus planos para os próximos 5 anos? A gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a 15 dias. É muito difícil a gente se conectar com o desejo da gente, né? E entender aquilo que tu quer. Eu acho que esse teu trabalho ajuda, né? É muito legal. Eu vou me permitir assim, quando a gente estuda a transformação, né, existem 5 degraus e esses degraus valem para o negócio como valem para as pessoas, para as suas transições de carreira. Eu começo num lugar que eu tô assim, é um lugar que eu ainda não tenho clareza, mas eu sinto ou um desejo por algo novo, ou uma pedra no sapato que tá me incomodando, tipo, esse modelo que eu vivo hoje não vai me levar onde eu quero, não tá bom, tá desconfortável. Eu mudei, mas o modelo é como se eu tivesse, né, emagrecido e tô com uma roupa grande, ou eu engordei e tô com uma roupa pequena. Sim. Então esse é o pré-contemplação. Então esse é um período que a gente não sabe muito bem. Então planejar aí é difícil, a gente realmente precisa mergulhar e se permitir e tudo mais para entender qual é o caminho. E até tem um tempo para isso. Tem um tempo para isso. E é isso que eu falo muito para as mulheres. Então às vezes tem um tempo, mas a gente pode ir testando, a gente pode criar pequenos protótipos de caminhos, né, para isso. Como se fossem cenários. Como se fossem cenários. E aí depois tem a parte da contemplação, ou seja, eu encontrei um caminho, mas eu tenho dúvidas, eu tenho medo de largar o que eu tenho para construir esse novo. Então ali a gente trabalha, tem um outro formato de trabalho. No momento que eu já sei, eu vou desenhar. Aí entra toda a parte do design, né? De como a gente vai fazer isso acontecer. Sim. Tendo a parte do design feita, nós vamos para a ação, que é o 4º passo. E da ação, a gente precisa ter o 5º passo, que é a disciplina. Então, muitas vezes a gente também não consegue, seja nos negócios, na nossa vida, dar sustentação a um sonho, a uma ideia, porque a gente não tem a disciplina. É o tema da tua palestra, né? Eu tenho uma ideia e daí, mas a ideia, entre ter a ideia e fazer a execução, é um caminho longo. E nós fazendo, a gente não para, inquieta e sempre inventando coisas. Olha, eu mesmo, agora nessa nova tarefa de podcast, mas eu tô adorando porque eu aprendo muito com as pessoas. Essa é uma outra forma de aprender que eu gosto também, né? De estar em contato, de levar, porque levar conteúdo também é aprender. Claro. Quando eu monto a palestra, por mais que já seja uma palestra que eu faça, que eu conheço, eu busco case, eu busco estar atualizada, eu tô aprendendo também. Né? E a gente tem, assim, o feedback das pessoas, e às vezes eu fico pensando, cada lugar que me chamam para falar, eu quero fazer tudo novo. E às vezes eu penso, não, olha só, o que é óbvio para mim, que é o meu trabalho da vida inteira, não é para o outro. E o óbvio, quando ele é muito tranquilo da tua experiência e do teu conhecimento, vai lá e desata. Dá pra ver no rosto das pessoas, assim, que aquilo deu uma aliviada, né? Isso é muito legal. São os nossos talentos. E o que eu costumo dizer, sejam para as empresas como para as pessoas, é que os talentos, ao longo da vida, a gente consegue dar novos destinos para eles. Né? Então, se eu sou uma boa arquiteta de informações, que é o mapa mental, eu posso fazer isso numa consultoria, eu posso fazer isso numa mentoria, eu posso desenhar uma palestra, eu posso... Enfim, eu tenho tantos usos. E eu acho que a vida vai nos fazendo evoluir e a gente pode se permitir olhar como é que eu uso de forma diferente esse talento que eu tenho. Como que eu posso monetizar ou me sentir mais feliz? Talvez eu nem precise monetizar. Sim. Mas eu dou uma vazão na minha vida para que esse lado que está chamando aqui dentro tenha um espaço. Claro, dá sentido, né? Muito legal. E Thaís, me diz uma coisa, e como que as pessoas fazem para se conectar contigo? Tá bom, então vocês podem seguir o @Thaís Reali, Thaís com THAIS, Reali, REALI. Tudo bem simples e bem fácil, só o H que não é tão simples. Esse é o teu Instagram. Esse é o meu Instagram. E quem quiser me conectar pela Reali, que a minha empresa é Reali_Innovation com 2 N's. Que também. Legal. Olha, muito obrigada, adorei conversar contigo, aprendi um monte. Que bom. Fico à disposição, o prazer é meu todo. Que legal. E sigam Padrinho nas redes sociais e a Gramado Summit, e até o próximo episódio.
Pode dar ali. Baiana Summit.